Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na Celta Brasil para falar da linha Watercell SFM e a linha Watercell ZF. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Martins, sou engenheiro químico, especialista em química ambiental e mestre em engenharia hidráulica e sanitária. Tenho cerca de 8 anos de experiência com o produto e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, apresentar alguns parâmetros do projeto e como funciona essa linha. O grande objetivo da linha Watercell SFM e Watercell ZF é a remoção de ferro e manganês de água e até de efluentes. O objetivo da linha Watercell ZF e SFM, como eu comentei, é efetuar a remoção de ferro e manganês de água. A presença de ferro e manganês numa água de abastecimento, numa água de poço artesiano, ela está vinculada essencialmente com a geologia da região. A portaria 914 ela impõe um teor limite para ferro e manganês, da ordem de 0,3 mg para ferro e 0,1 mg para manganês, mas com um objetivo preventivo em termos de aspecto de água. A partir dessa concentração, esses metais eles promovem uma cor e até uma turbidez para a água, aquela famosa água ferrugem ou água barrenta, essa natureza. E esses pequenos teores acabam implicando alguns usos industriais, assim como o uso potável, em função do aspecto da água, cor avermelhada, que na indústria pode prejudicar tecidos, indústria têxtil, tubulações, pode ocorrer incrustações, esse tipo de coisa. Se nós novamente fizermos aquela análise de material suspenso dissolvido na água, o ferro e o manganês eles têm uma capacidade de estar nas duas formas, tanto na solúvel quanto na particulada. Então, usando a mesma referência da Standard Metals, quanto a filtração em grande 0,45 micras. A partir de 0,45 micras, o material está em forma suspensa, e abaixo de 0,45 micras ele está dissolvido. Acontece que o ferro e o manganês, eles vão estar a sua fração maior particulada ou dissolvida em função do pH dessa água ou do efluente. Por ser metais, quanto maior for o pH, menor é a solubilidade do metal, no caso ferro e manganês, que vão provocar essa formação de pequenos flocos na água. Então, isso acontece numa faixa de pH acima de 6,5. Abaixo de 6,5, praticamente todo o metal dá forma dissolvida, então ele não exerce aquela coloração. Então ele está na forma dissolvida, passaria pela membrana. Então nós temos uma divisão aqui entre o ferro solúvel, que é o que vai estar abaixo de 0,45 micras, e o ferro, ou manganês particulado, que é o que vai estar acima. Isso é muito importante para a gente ter um bom controle operacional dos equipamentos e até mesmo fazer projetos de sistemas. Aqui nós temos uma água com o mesmo teor de ferro, só que em pHs diferentes, para ilustrar essa condição dos metais. Então eu tenho com pH 6, um pH ligeiramente ácido, uma água completamente cristalina. Já quando a gente joga um pouco de alcalinizante, elevando o pH para 9,5, você já nota essa mudança de cor, em função da distribuição das partículas, da forma solúvel para a forma precipitada. É claro que não tem que chegar ao pH de 9,5, a partir de 7 já dá para visualizar. Em termos ilustrativos na foto, aumentamos o pH até 9,7, 9,3 aproximadamente. Então, como que funciona o filtro em relação a essa propriedade dos metais? Então, eu tenho material dissolvido e eu tenho material particular. O letrofiltrante da linha Watercell ZF e Watercell SFM é muito similar à linha Watercell ZM. Então eu tenho um vaso de pressão, o meu leito filtrante específico e a minha camada suporte. O leito filtrante é um meio granular que ele vai ter os vazios entre cada grão, que é exatamente onde vai ocorrer a filtração mecânica dessa fração particular do ferro ou do manganês. E nós temos uma segunda ilustração aqui que seria a questão da distribuição dos sólidos. Então nós temos uma água de entrada com o ferro parcialmente oxidado, que representa as bolinhas vermelhas, e o branco seria o ferro solúvel, que não foi oxidado, por exemplo, ou que não foi precipitado em função do pH.
No leito filtrante, nós vamos ter a retenção do material particulado entre os grãos e a fração solúvel ela vai ser adsorvida no leito. Tá? Essa absorção é como se fosse um mecanismo de captura desse material solúvel. E, portanto, praticamente só a fração solúvel do ferro e do manganês vai sair pelo filtro, porque toda a fração particulada foi removida via filtração e o que não foi captado via filtração vai ser absorvido. Tá? É claro que o rendimento não é 100%, sempre vai ter um residual da ordem de 0,5 mg por litro ou 0,01 na caso de manganês. Tá? O arranjo do sistema ele consiste na bomba de alimentação, eu posso ter um pH-metro de entrada para monitorar essa condição de água ou efluente e eventualmente corrigir o pH se necessário. Um manômetro para medir a pressão do filtro e um filtro com o quadro de manobra ou a válvula de 3 vias, isso de acordo com a escolha do projetista. Tá? E em função da qualidade da água, nós vamos precisar ter uma solução de cloro e uma solução alcalina. A solução alcalina ela tem a função de elevar o pH justamente para converter a fração do metal solúvel para particulado, para aumentar a remoção via barreira física de filtração. Tá? E a solução de cloro ela também ajuda na formação da fração particulada do metal, ferro ou manganês, e também colabora para que diminua muito a questão de ferro solúvel na entrada do filtro. Tá? A filtração, vai lembrar que ela é descendente, e a retrolavagem é ascendente, onde eu poderia ter uma segunda casa de bombas aqui com um tanque de água filtrada para fazer essa retrolavagem. No caso específico da linha tercial SFM ou ZF, é importante fazer a retrolavagem sempre com água sem o ferro, sem o manganês. Por quê? Se eu vou retrolavar o leito com uma água que já contém ferro e manganês, eu corro o risco da minha água filtrada ter um residual de ferro e manganês em função desse material que ficou retido no leito. Tá? Então é importante fazer a retrolavagem sempre com água limpa, água filtrada. Bom, em termos de características de produto, a linha tercial ZF é uma linha à base de zeólita cranoptilolita modificada. Tá? Ela mantém as propriedades de densidade aparente de 0,98 kg por litro, uma área superficial de 40 m² por grama e um ponto de fusão de 1500 graus Celsius. Tá? A coloração dela é marrom, em função da modificação química que é feita na superfície do material. E a OTCL ZF é disposta em apenas uma granometria, que é a OTCL ZF 0410, que é de 0,4 a 1 mm, onde nós utilizamos a linha OTCL ZN 1030 e 3080 como mídia suporte para esse leito. Legal? A composição do leito em si, ele contempla 20 a 30% de expansão de leito, altura de leito efetivo de 800 mm, o OTCL ZF 0410, e uma altura de leito de suporte de 100 mm de cada, o OTCL ZN 1030 e o 3080. Em termos de parâmetros de projeto, nós vamos trabalhar com uma taxa de filtração de 10 a 15 metros cúbicos por metro quadrado por hora e uma altura de leito de 800 mm e uma altura de leito de suporte de 200, que eventualmente pode ser eliminada se o filtro tiver fundo falso e crepina com a abertura determinada. Tá? O produto também da linha Watercell, o Watercell SFM, ele já não é a base de zeólita, é uma base de areia de quartzo, onde a densidade dele é 1,41 kg por litro, e ele trabalha na faixa de pH de operação de 6,2 a 8,5. Tá? A granometria do material é de 0,30 a 0,35 mm, ou seja, material bem fino, e ele permite uma combinação de leito com carvão antracito, tá? Principalmente em aplicações onde tem turbidez elevada e ferro e manganês. Tá? O antracito funcionaria como um pré-filtro dentro do leito filtrante. E em função da densidade do material e da granometria dele, nós temos que trabalhar com uma mídia suporte com a base de seijo rolado, não a base de zeólita como a linha tercial ZF. Em termos de composição do leito da linha tercial SFM, nós temos uma expansão de 40%, um leito efetivo de 800 mm
e em torno de 300 ou 200 milímetros da camada suporte com os seixos enrolados. Aqui varia de 1/4 a 1/8, até de 1/4 a meia polegada de diâmetro. As taxas de filtração, os planos de projeto da terceira SFM, nós podemos trabalhar com uma taxa de filtração de 5 a 30 metros por hora, tá? Um pouco maior do que a faixa da terceira ZF, uma altura mínima de leito de 800 milímetros e uma altura de plano de suporte de pelo menos 100 milímetros. Tá? Então aqui nós temos um quadro que resume a diferença básica entre o terceiro SFM e o terceiro ZF. Né? Essas são informações importantes para quando nós tivermos um filtro já existente que está operando com a terceira ZF, nós queremos modificar para colocar o terceiro SFM. Então vale lembrar as diferenças de densidade. Então tem um volume maior de o terceiro SFM, que funciona ser um material mais pesado. Né? O ponto importante, a granulometria dele é um pouco menor do que o terceiro SFM, então deve-se atentar ao fato das crepinas e os distribuidores, se eles atendem essa faixa de diâmetro de material granular. E a questão aí de utilização do seixo rolado e do carbono antracito como pré-filtro dentro do leito. Tá? As diferenças básicas de desempenho entre os dois produtos, né? Nós temos uma tabela que resume aqui os volumes de material, os parâmetros de projeto em função da qualidade de água. Né? Para o Watercell SFM nós temos de 50 a 300 kg por metro cúbico por hora. Tá? Essa escolha de volume de material está em função do teor de ferro e manganês da água afluente a ser tratada. Né? Portanto, quanto maior for o teor de ferro e manganês na água, maior será o volume de material. Então, resumidamente, a tabela ilustra essa diferença. Tá? Em termos de condições de água, nós temos a seguinte condição. Para a linha Watercell ZF, que é a linha clássica, a água ela tem que ter até 6 mg de ferro e 2 mg de manganês. A partir dessa concentração, nós precisamos colocar um pré-tratamento nessa água, um sistema de pré-oxidação com a decantação, para poder atingir uma concentração abaixo desse valor, para que o filtro tenha um bom rendimento, retrolavagens mais espaçadas, etc. Tá? Já a Watercell SFM, ela é mais robusta, ela consegue chegar a 10 mg e 5 mg de ferro e manganês, respectivamente. Né? Sendo que combinados até 12 mg, ou seja, antes eu precisava fazer um pré-tratamento, agora eu tenho a opção de eliminar esse pré-tratamento, trabalhar com um filtro único. Tá? O range de pH para o Watercell ZF e SFM também tem uma grande variação. Quando nós temos uma água com ferro apenas no ZF, temos que trabalhar com pH acima de 6,8. Já se tiver presença de manganês, acima de 8,5. Esse pH está vinculado essencialmente, mais profundamente com a água do que com o desfiltrante. Nessa condição, aquela fração de distribuição dissolvido e particulado, ela é jogada para a maior fração particulada, pelo filtro trabalhar com a melhor opção, que seria trabalhar com retenção de partícula por retenção mecânica. Tá? Já a linha Watercell SFM, ela consegue trabalhar num range maior. Então eu posso trabalhar com pH de 7, 7,5 quando eu tenho um manganês. Ou seja, eu posso economizar produto químico para corrigir o pH, por exemplo. Tá? Agora é importante, para os dois tem que se manter o cloro pelo menos. Tá? O cloro é fundamental para ajudar essa fração particulada ser removida pelo leito e principalmente para a fração dissolvida ser adsorvida pelo leito, que o cloro participa dessa reação. Tá? Então, em termos de dados práticos, né, com a linha Watercell SFM, nós temos aqui uma água de um cliente, onde tem 2,8 mg de ferro e 1,7 mg de manganês. Tá? Efetuamos a coloração e a correção de pH e avaliamos a água filtrada ao longo do dia de operação. Né? Então, nos 2,8 mg de ferro, nós encontramos aí uma concentração menor do que 0,01 mg por litro. Tá? Para o ferro e para o manganês, 0,08, 0,05. Tá? Esses são os números que os fabricantes de membrana de osmose reversa exigem para a água nessa aplicação. Tá?
eles até brincam em questão de ser o famoso 00. Tá? E o mais próximo que é possível chegar são esses valores, e a Intercell SFM consegue atingir esses números. Tá? Fizemos até um comparativo com um cliente que tem um acendedor de base reversa, onde tem um pequeno teor de ferro na água. Né? Então, o teor de ferro no permeado dava em torno de 0,2, 0,4, 0,0. Né? Ou seja, a água detectada por osmose reversa garantiu um teor de ferro, né, aproximadamente igual ao que o Intercell SFM consegue dar, pensando que está trabalhando com 2,8 miligramas. Ou seja, o sistema com o Intercell SFM ele vai ter uma melhor qualidade de vida útil para a membrana, ou seja, ela vai ter melhor teor de ferro acima do exigido pelos fabricantes. Tá? Então aqui nós fizemos também um trabalho, um estudo de caso com a linha Intercell ZF para tratamento de água de reuso. É um trabalho pioneiro nessa área, porque essa linha de material é destinada praticamente 100% para água potável, né, água de poço artesiano principalmente. Então o objetivo aqui nosso era avaliar como que o material vai se comportar na remoção de ferro e manganês de uma água de reuso, tá? Proveniente da Sabesp, lá no Parque Novo Mundo, onde trata esgoto por também sistema biológico de uso ativado. Tá? Então os materiais que nós utilizamos foram uma unidade piloto, uma capacidade de até 100 litros por hora. Trabalhamos com a correção de pH com dosagem de barrilha e utilizamos o permanganato de potássio no lugar do cloro para ser antioxidante. Tá? Então, se nós pegarmos o fluxograma da estação lá do Parque Novo Mundo, nós temos o tanque de geração, um decanador secundário e segue esgoto tratado para a destinação final. Desse esgoto tratado, parte dele retorna e entra no sistema de reuso, que seria o equivalente a uma ETA convencional, tá? Com floculação, sedimentação. E entre os decantadores para os filtros existe uma caixa de passagem, que é onde é feita a cloração dessa água. Essa água, por ser um esgoto sanitário, ele tem um teor de nitrogênio amoniacal muito grande, em torno de 20, 30 mg por litro. Então esse cloro, quando é jogado nessa caixa de passagem, ele vira a famosa cloramina, ou seja, o cloro combinado. Tá? Que ele tem um poder desinfetante, porém não tem um poder oxidante como o cloro. Tá? E na sequência dessa caixa de passagem, vai para os filtros para fazer o polimento da água e, enfim, destinar água de reuso para os clientes da Sabesp. O nosso sistema ele foi instalado na saída dessa caixa de passagem, que abasteceu a pilotinha da Intercell ZF. Tá? Aqui nós temos o arranjo hidráulico do sistema. Como é um filtro aberto, né, pressurizado, nós vamos trabalhar com uma coluna de água de meio metro inicialmente e uma coluna de até 1,5 metro para indicar a saturação do filtro, tá? Na mesma concepção que é o sistema atual. Então aqui nós temos a imagem do equipamento, o piezômetro, nós temos as bombas de dosagem de barrilha, de permanganato, o quadro de manobra e nesse caso nós também retornamos o filtro com a água filtrada da estação. Tá? Então esse aqui é o aspecto da água nos primeiros minutos da retrolavagem. Note que existe uma grande quantidade de material particulado e a água está num teor vermelho característico. Tá? Porém, esse teor de sólidos está bem acima do que é o normal para essa aplicação. Por quê? Aqui nós estamos trabalhando com a Intercell ZF em uma condição extrema, ou seja, ele tem que fazer a remoção de sólidos de suspensão, ou seja, filtrar a sujeira da água e depois fazer a captura do ferro e do manganês. Tá? Então ele está trabalhando com uma carga de sólidos muito elevada. Aqui nós temos as condições de trabalho, né? Uma taxa de 10 metros por hora, uma altura de leito de 80 centímetros, que equivalem a 32,5 kg por metro por hora. Né? O pH inicial da água era de 6,12, teor de ferro de 1,2 e manganês 0,22. Né? Então nós corrigimos o pH para
8,2 com a barrilha, e utilizamos permanganato de potássio como antioxidante porque ele não vai combinar com a amônia, ele vai oxidar direto o ferro e o manganês. Se a gente fosse trabalhar com a cloração, como nós temos 20 mg de nitrogênio amoniacal, eu teria que colocar mais de 150 mg, 150 mg de cloro para gerar cloro livre, para esse cloro livre sim combinar com ferro e manganês. Ou seja, um consumo de produto químico muito elevado. Aqui nós conseguimos trabalhar com outro antioxidante, que no caso foi o permanganato, poderia ser o ozônio também, para fazer esse papel desinfetante, esse papel oxidante, para contribuir no processo de absorção do material no filtro. Tá? Em termos de resultado, nós temos aqui a variação de ferro afluente e o filtrado. Né? Tivemos uma pequena variação no afluente de 0,8 até 1,6 mg de ferro, sendo que a água filtrada sempre apresentou teores aí abaixo de 0,15 mg por litro de ferro. Ou seja, houve uma remoção significativa de mais de 90% de ferro. Em termos de manganês, a água bruta tinha em torno de 0,22, a água tratada conseguiu ficar abaixo dos 0,10 mg por litro, que era exatamente o padrão exigido pela Sabesp, para aquela água de reuso. Em termos de turbidez, já que era uma água que continha sólido de suspensão também, né, tivemos picos de turbidez aí de até 11 NTUs, né, mas o material conseguiu manter a sua carga de filtração, que foi em torno de 10 horas, da faixa de 1,5 a 0,5 NTU, que é o exigido para água de reuso nessa aplicação. Então, quais foram nossas considerações e as conclusões com esse ensaio? Que é possível, sim, efetuar a remoção de ferro e manganês de um efluente, por exemplo, pensando no reuso. Tá? A remoção de ferro foi dada em 92%, e a de manganês ela teve um rendimento bom, né, dentro do esperado, em torno de 55%. Porém, vale lembrar a presença dos interferentes, né, que são a matéria orgânica, a sólido de suspensão, e até mesmo a variação de dosagem e tempo de contato do permanganato de potássio com essa água. Então, para finalizar o vídeo do ATCL SFM e do ATCL ZF, nós vamos apresentar aqui um exemplo de dimensionamento de um caso hipotético. Tá? Então, nós temos em torno de uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, 1,5 mg de ferro e 0,25 mg de manganês, a origem uma água hipoartesiana, uma aplicação bem corriqueira. Então, o material que nós vamos escolher é o ATCL SFM, onde nós vamos adotar uma taxa de filtração de 20 metros por hora, tá? E uma taxa de retrolavagem de 30 metros por hora. O filtro também terá o fundo falso. Então, para esse dimensionamento, são exigidas 7 etapas. A primeira delas é o cálculo da carga fluente, ou seja, qual que é o volume de ferro e manganês em termos de massa que o filtro vai receber. Nós vamos determinar o diâmetro do filtro, na sequência o tempo estimado para a retrolavagem do material, na sequência o cálculo do volume do material filtrante específico, no caso do ATCL SFM. Seguimos com o cálculo do volume do material suporte, cálculo da vazão de retrolavagem, expansão do leito, e vamos definir a altura cilíndrica mínima do equipamento. Tá? Então, o primeiro passo é o cálculo da carga. A carga é uma vazão mássica, na verdade. Então, nós temos carga é a vazão vezes o teor de ferro e manganês. Tá? Vocês vão notar que nessa equação o ferro é vezes 1, né, e o manganês é vezes 2. Esse vezes 2 do manganês está vinculado com a oxidação do manganês. Nós vamos partir do manganês mais 2, o manganês mais 4. Então eu tenho 2 mols de diferença de massa. Tá? Então tem essa correção no cálculo da carga. Então, partindo de 10 metros cúbicos por hora, 1,5 mg de ferro e 0,25 mg de manganês, nós temos em torno de 20 gramas por hora de metal entrando no filtro. Tá? Bom, então, na segunda etapa, nós vamos determinar o diâmetro do filtro. Tá? Então, nós já escolhemos a taxa de filtração, né? Temos aqui a equação da taxa de filtração. Então, a área da seção
é igual a vazão sobre a taxa de filtração, a vazão sobre 10 metros cúbicos por hora, com uma taxa de 20. Então nós temos uma área de resistência transversal do filtro de meio metro quadrado. Convertendo para o diâmetro equivalente, nós vamos encontrar um diâmetro de 800 milímetros. Tá? Na sequência, vamos calcular o tempo estimado para a retrolavagem do filtro. Como que ele é calculado? Nós vamos pegar a área da seção transversal, que acabamos de calcular, com a capacidade teórica do material em retenção de partículas, sobre a carga, que é o volume de material afluente no filtro. Então nós temos uma área de seção transversal de meio metro quadrado e uma retenção de material em torno de 850 gramas por metro quadrado, estimado típico para o SFM. Como eu tenho 20 gramas por hora de ferro e manganês entrando no filtro, teoricamente, depois de 21 horas, o filtro vai atingir a perda de carga máxima, que é em torno de 0,8 kg, ou seja, está saturado. Tá? Então aí se parte para fazer a retrolavagem do material filtrante. Na sequência, vamos determinar aqui agora o volume de material. Tá? Esse volume de material ele também está vinculado com o teor de ferro e manganês da água. Tá? Então, no caso, o volume de leito, a mesma equação, né, baseada no volume de leito igual a área transversal vezes a altura do leito. Tá? Então, nós temos para meio metro quadrado de área, 800 milímetros de altura de leito, nós temos em torno de 400 litros de material filtrante. Convertendo isso para quilos, né, que é como material comercializado, nós encontramos cerca de 564 quilos. Como ele é fornecido em sacarias de 25 kg, nós vamos fazer uma conversão, um arredondamento, na verdade, para atingir a sacaria cheia. Tá? Então nós vamos arredondar para 535 kg, que vai me render uma altura de leito de 811 milímetros. Uma pequena diferença em relação ao projeto, mas nada significativo. Tá? Na sequência, nós vamos calcular agora o leito de suporte. Tá? No caso, optou-se por colocar 3 camadas e ser enxolado. Então, o volume de leito, ou leito de suporte, vai ser igual a área da seção transversal vezes a altura. Né? Então, nós temos meio metro quadrado de área, nós vamos optar por 100 milímetros de cada camada de suporte. Então, nós temos um total de volume de leito de suporte de 150 litros. A densidade de ser enxolada é aproximadamente 1,5 kg por litro. Então, nós temos 225 kg de material filtrante, dividido em 3 granulometrias diferentes. Né? De 1/4 a 1/8, de 1/4 a meio e de meio a 3/4. Praticamente aí 110 milímetros de cada um. Né? Lembrando também que a Sechola também é comercializada em sacarias de 25 kg atualmente. Agora nós vamos calcular a vazão de retrolavagem. Né? A vazão de retrolavagem é determinada pela taxa de retrolavagem vezes a área da seção transversal. No caso, nós temos uma taxa de 30 metros por hora e o filtro tem 0,5 mais quadrado de seção transversal. Então nós temos uma vazão de retrolavagem de 15 metros cúbicos por hora. Tá? Essa taxa ela me equivale a uma expansão de leito de 40%. Então o cálculo do leito expandido durante a retrolavagem é determinado por essa equação. Então nós temos que aumentar 40% do leito efetivo, ou seja, 810 milímetros do SFM, mais a altura de leito suporte. Nós temos ali aproximadamente 1.440 milímetros de leito durante a expansão da retrolavagem. Tá? O próximo passo é determinar, em função desse cálculo, a altura cilíndrica mínima do equipamento. Então nós temos aqui uma altura livre mínima de 100 milímetros como segurança, a expansão de 40% do leito, a altura específica do leito de suporte e as alturas aqui de camada de suporte. Tá? No total, nós vamos encontrar cerca de 1.550 milímetros de altura cilíndrica mínima do equipamento. Aqui a gente apresenta o resumo do dimensionamento. Nós temos uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, uma de retrolavagem de 15 metros cúbicos por hora, que é uma diferença que vale a pena citar. Normalmente existe um mito no mercado que para se retrolavar um filtro granular deve-se dobrar a vazão de retrolavagem. Né? Esse caso aqui é um caso que prova que isso não é sempre necessário ou é sempre verdadeiro. Né? Nós temos uma vazão de alimentação de 10 e uma vazão de retrolavagem de 15, ou seja, uma vez e meia a vazão de alimentação. Né?
Esse número, na verdade, ele tem que ser calculado em função da curva de expansão do material. No caso, aqui é 30 metros por hora de retrolavagem, né, a taxa. E a vazão de filtração é baseada na taxa de filtração. Nós escolhemos 20. Então elas estão muito próximas. Então essa questão de retrolavagem, tem que dobrar a vazão de alimentação, é mito. Tá? Tem que ser avaliado, curiosamente, a curva de expansão do material. Então, continuando, resumo. Diâmetro do vídeo, 800 mm, a altura cilíndrica, que é de 1550, nós vamos arredondar para 1800, em função construtiva do equipamento. E aqui tem as quantidades de material filtrante, o CFM e o 6J, respectivamente.